Muito bom dia, meus amores. Retornamos para a nossa aula de Química, primeira série, Ensino Médio, Estúdio 1. O nosso diretor show, nosso diretor parece que vai chorar daqui a pouco, um pouquinho. Vai não, né? O homem é forte. Ó, gente, a gente começou a falar na aula passada sobre quais as semelhanças atômicas, né? Bom dia, Débora Luana. Bom dia, Tiago Carvalho. Aí a gente explicou o que são isótopos, o que são isóbaros, o que são isótonos isoeletrônicos. E fizemos uma questão bem complexa, né? Que demorou um pouco para a gente respondê-la, né? Mas feita passo a passo, utilizando todos os conhecimentos de semelhanças atômicas, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Vamos agora para essa segunda parte. Ninguém disse que seria fácil, né? Então, para a gente fazer essa revisão de distribuição eletrônica, eu preciso primeiro lembrar você que o número de elétrons depende da quantidade de prótons. E aquela carga que está lá em cima da representação do átomo vai te ajudar a dizer se tu tem mais elétrons ou menos elétrons, tá? E o que Bohr disse? Que todos os átomos possuíam 7 camadas eletrônicas. E essas camadas eletrônicas, elas foram classificadas como camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, 6 e 7, certo? E a gente tem as subcamadas, ó. Então, aqui eu estou falando das camadas. Né? E temos também as subcamadas ou subníveis. Sem pão dá fome, para você não esquecer. Eu duvido se falar de comida esquece, né não? Sem pão dá fome, presta atenção. Sem pão dá fome. São os subníveis que a gente tem, tá bom? Sem pão dá fome. Cada subnível desse tem uma quantidade máxima de elétrons. O S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F é 14. E a gente precisa lembrar de uma táticazinha que eu ensinei para vocês. Gente, vamos fazer assim. A camada 1 tem um subnível. Camada 2 tem 2 subníveis. Camada 3 tem 3 subníveis. A camada 4 tem 4 subníveis. Érica, mas só são 4 subníveis, então a camada 5 não pode ter 5. Pensa assim, a partir da 4, todo mundo tem os 4. 5D, 5F. Mas as distribuições eletrônicas, pessoal, elas não vão até aqui, tá? Mas é para ajudar vocês. Só que eu preciso que vocês copiem esse diagrama, ele é muito importante. Se você não aprender a construir esse diagrama, você vai morrer na praia. É dica que não pode perder. O diagrama tem que saber. Ó, eu tô até rimando, ó, aí. Vou arrumar um laboro para mim agora. Tô até conseguindo rimar o negócio. Ó, 1S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. É o máximo que você vai chegar, tá bom? Copiem esse diagrama. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem esse diagrama, porque ele é grandão demais. Beleza?
Pessoal, então, deu tempo de copiar, né, o diagrama? Agora vamos observar a sequência de distribuição eletrônica. Sempre começando aqui da camada 1, ó, a setinha amarelo. Começa aqui, então, 1, S2. Acabou? Vai lá para trás, ó, lá para trás do diagrama. Desce. Quem vem agora? 2S2. Acabou aqui? Volto, vou lá para trás. E continuo. Encontro primeiro quem? 2P6. Essa ordem aqui é a ordem crescente de energia. Depois do 2P6, eu encontro o 3S2. E aí acaba de novo. 3S2. Acabou, o que eu faço? Volto lá para trás. Encontro agora quem? 3P6. Continuo descendo a rampa. Chego no 4S2. Acabou desse lado, Eric. E agora? Volta lá para o início, lá para cima. 3D10. Depois do 3D10, 4P6. Depois do 4P6, 5S2. Aí acaba. Aqui, né? Pessoal, olha. Você pode dar continuidade nessas distribuições aqui. É só seguir o gráfico. Certo? Érica, e o que é que tem a ver essa distribuição eletrônica? E por que simplesmente eu não boto 1, depois todo mundo que tiver o 2, depois todo mundo que tiver o 3? Porque essa ordem é uma ordem crescente de energia. Quer dizer que quem está lá mais no final é mais energético do que quem está mais no início. Por exemplo, se eu for perguntar, quem é mais energético? É o 2S2 ou o 2P6? O 2P6, porque está mais distante, né? Está mais no final em relação ao 2S2. Se eu perguntasse aqui, é o 2P6 ou é o 4S2? É o 4S2. Mas se eu perguntar de todos que eu representei aqui, quem é o mais energético, é o 5S2. É o último a ser colocado na distribuição eletrônica. Como eu estou me referindo, distribuição eletrônica, ela está distribuindo o quê? Distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons em camadas. A distribuição dos elétrons de um átomo ou íon, tá bom? Em camadas e subníveis. Então, vamos começar bem do comecinho, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês representações bem simples. Só para vocês entenderem. O ferro tem número atômico 26 e, se não me engano, o vanádio é 22. Vamos fazer a distribuição de cada um desses elementos aí de alta periculosidade, seguindo
o diagrama de distribuição eletrônica. No diagrama eu tenho as camadas, que são esses números que estão em vermelho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 4 e 4. Isso aqui é o número da camada. Esse númerozão grandão que aparece na frente é que eu quero dizer qual a camada que aquele elétron tá, beleza? Camada, gente, para quem não lembra, a camada é aquele círculozinho, ó. Não estava desenhando um átomo mais cedo aqui? Tem um círculozinho que é o núcleo, com os prótons, os nêutrons, né? E eu tenho as camadas, é onde estão os elétrons, ó. Aí, às vezes, eu tenho 8 elétrons numa camada, no outro eu tenho 2, no outro só tenho uma. Então, ó, só para vocês visualizarem, aqui é a camada 1, aqui é a camada 2, aqui é a camada 3, tá? Então, essa distribuição eletrônica, ela é justamente a representação de como esses elétrons estão distribuídos dentro do átomo. Então, vamos começar. Quantos elétrons tem esse átomo de hidrogênio? Bom, o número atômico dele é 1. Não tem nenhuma cargazinha aqui em cima, o que me diz que esse átomo é neutro. Portanto, 1s1. Érica, mas é um S2, eu estou vendo 2 aqui. Esse 2 no S, gente, é a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar lá dentro desse subnível. Mas o hidrogênio, ele tem tudo isso, pessoal. Ele tem tudo isso. Tem 2? Tem 2? Tem não, ele só tem 1. Então, tu vem aqui, ó, e coloca só até o 1. Mas o hélio tem 2. Então, tu faz como? 1s, quantos elétrons eu vou botar? 2. Cabem 2? Cabem. Então, vou botar 2 aqui. Aí, agora eu vou para o lítio. Número atômico, 3. Ou seja, eu tenho 3 elétrons para distribuir. Na primeira camada, cabem até quanto? Cabem até 2 elétrons. Agora, eu só tenho 1 para distribuir. Onde será que está esse meu único elétron? Na próxima camada, que é a camada 2s. Se eu colocar o 2s2, vai estar errado ou vai estar certo? Vai estar errado. Ele não tem 4 elétrons no total, ele só tem 3. Então, ó, 2s1, tá bom? Vamos para o cálcio, ó. Só você contar a quantidade de elétrons aqui, ó. 2 com 1 dá 3, então tá certo. 2 aqui do hélio, 2 aqui, ó, tá certo. 1 aqui do hidrogênio, 1 aqui, ó, tá certo, tá bom? Vamos lá para o cálcio. Eu tenho que colocar 20 elétrons distribuídos. Eita, é mão de obra, né não? Bora lá? Começa. Vixe, tô no marca-texto. Peraí, galera. 1s2. Já foram 2 elétrons. Depois do 1s2, 2s2. Já coloquei quantos elétrons, gente? Já coloquei, ó, 4 elétrons. Faltam 16 ainda. Depois do 2s2, vem o 2p6. Quando eu coloco o 2p6, eu somo mais 6 elétrons. Passo a ter distribuído quantos elétrons? 10, não é mesmo? 10 elétrons. Os elétrons são esses numerozinhos que estão aí em cima, tá bom? Depois do 2p6, vem o 3s2. Já tenho 10 elétrons, com mais 2, faz 12. Depois do 3s2, 3p6. 12 mais 6, 18. Olha, tá perto. É quanto, Érica? É 20.
Depois do 3P6, vem o 4S2. Então, 18 mais 2 dá quanto? 20. Acertei ou não acertei? Acertou! Vamos pro bromo. Já dá um tempinho para vocês copiarem, relaxa. Bromo 35, ou seja, vai mais do que o cálcio. 35, a gente começa por onde? Do começo. 1, S2. 2, S2. 2, P6. 3, S2. Vixe, esse 3 ficou feio. 3S2, 3P6. Depois do 3P6, 4S2. Depois do 4S2 vem quem? Vem o 3D10. E depois, vamos ver, gente, quantos eu não já botei, né não? 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. E ele quer quanto? 35. Então, tenho que seguir mais um pouquinho. Vou até 4P6. Se eu botar 6, pessoal, vai ficar 36. E eu só tenho 35 elétrons no bromo. Portanto, vai até 4P5. 30 mais 5, 35. Certo? Vamos aqui para a distribuição do ferro. 1S2, 2S2, 2P6. Aí, bora contar, ver quantos tem. 2 elétrons, mais 2 elétrons dá 4 elétrons, mais 6 elétrons dá quanto? Dá 10 elétrons, não é isso? Eu tenho 26. E aí? Continua, né? 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vamos somar. Já tenho 10, 12, 18, 20. E é para distribuir até quanto? Até 26. Então, eu vou pegar e não vou botar 3D10, vou botar 3D6. Concordam comigo? Porque só vai até 26. Então, só vou botar 3D6. Sacaram? Eu vou já explicar as características de cada uma dessas camadas aqui, tá bom? E aí o vanádio 22. O vanádio 22 no mesmo esquema do ferro e dos outros. 1S2, 2S2, 2P6. Vamos contar. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. São 22. Então, continua. 3S2, 3P6, já ia botando 4, né? 3P6, 4S2. Vamos ver. Se 6 está feio. Vamos ver com quantos elétrons ele está. Ele já estava com 10, né? 12, 18, 20. Quanto ele quer? 22. Então, basta colocar 3D2. Beleza? 20 mais 2, 22. Galera, olha só. Com esse quadro de distribuição, ainda vou colocar mais uma anotaçãozinha para vocês, tá bom? Para vocês fazerem. Vocês vão já dar um tempo para vocês copiarem isso daqui. Mas antes, vamos marcar o seguinte. Última camada da linha, da sequência, nem sempre é a camada mais externa. A camada mais externa é a maior, certo? Olha só, aqui
o hidrogênio tem o núcleo, tem uma camada. E nessa uma camada dele, ele tem um elétron. O hélio também só tem uma camada, certo? Só que ele tem 2 elétrons, certo? Ele tem 2 elétrons. Já o lítio, olha só, o lítio tem o núcleo, tem uma e tem 2 camadas. De onde tu tá tirando isso, Érica? Desse número aqui. Lembra que eu disse para vocês que ele é a camada? E ele tem 3 elétrons, ó. 2 elétrons na primeira camada. 1, 2. E na segunda camada ele só tem 1 elétron. Pronto. Olha aí o átomo de lítio. Tá vendo como é que é? Essa distribuição aqui representa os átomos. Obviamente que eu não vou fazer desses átomos gigantes, né? Ó, para montar o diagrama já sabe. Tem que lembrar das 7 camadas. Eu vou só apagar um pouquinho bem aqui. Ficou feio, bagunçado aqui, eu não gosto. Não se preocupem, não se preocupem, é porque ficou muito feio. Depois, na hora que vocês fossem estudar por ele, ia dar BO. Sabe o que é dar BO? Tu ia se confundir todinho, ia dizer, meu Deus, a professora riscou tanto. Porque durante a explicação, como eu risquei muito, pode ter ficado um pouco confuso, tá? Então, vamos reescrever juntos esse diagrama. Já já vocês vão ter um tempinho para copiar as distribuições. Então, camadas que todo átomo tem são 7. Então, você coloca uma camada, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Subníveis, que são as subcamadas. Sem pão, dá fome. Só são 4, tá? Sem pão, dá fome, ó. S, todo mundo tem o primeiro subnível. Só tem o segundo subnível a partir da camada 2. Então, a partir da camada 2, a galera tem o segundo subnível. A partir da camada 3, eu tenho o terceiro subnível. E a partir da camada 4, todo mundo tem os 4, tá bom? Lembrando que não existe elemento químico conhecido até agora, olha, tem tudo 4, que satisfaça uma distribuição eletrônica tão grande como essa. Então, é só para efeitos teóricos. E quantos elétrons cabem no máximo num diagrama desse? Bom, depende. No S cabem até 2. Até, não quer dizer que seja sempre 2. No P, até 6. No D, até 10. E no F, até 14, tá bom? Aí, como é que a gente faz? É como se a gente fosse fatiar esse diagrama na lateral dele, transversalmente, tá? Então, ó, vou cortar assim, um S2, ó. Depois do 1S2, 2S2. Depois do 2S2, 2P6, 3S2. Depois do 3S2, 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. Depois, 3D10, 4P6. 3D10, 4P6, 5S2 e assim vai. Vocês estão entendendo como é que funciona essa sequência agora?
certo? Acho que agora sim ficou mais organizado para vocês. 3 minutinhos para os meninos copiarem, meu diretor.